Bom dia, consciência. Hoje parece que a alegria do dia tem tudo a ver com música, né? Eu acabo de ouvir na Cultura FM, parabéns à Cultura FM pela programação maravilhosa, divina que eles têm lá, de música clássica e outras, né? E eu acabo de ouvir que no dia 4 de março de 1966, coisa que eu pensei que fosse antes, mas foi 66, na época que os Beatles estavam assim mais do que no auge, né? John Lennon soltou uma frase que depois até ele achou que foi uma frase um pouquinho infeliz, que eles estavam se tornando tão populares, tão populares, tão populares, e tantos milhões de pessoas cultuavam os Beatles, adoravam os Beatles, choravam pelos Beatles, só queriam saber dos Beatles. Milhões e milhões mesmo de pessoas em tudo quanto é canto do mundo. Cantos, inclusive, onde o cristianismo não tem muito acesso. E ele se saiu com a frase que ficou famosa e foi chocante no começo, de que os Beatles eram mais famosos do que Jesus Cristo. Isso gerou um abalo, uma comoção, porque dentro dos Estados Unidos você dizer essas coisas é um pouquinho complicado. Milhares e milhares e milhares de pessoas foram às ruas e começaram a atacar fogo nos discos dos Beatles. Na realidade, isso só serviu, entende, para aumentar a popularidade dos próprios. Aí houve o pouco que eu me lembro da história, houve uma entrevista coletiva em que eles foram se retratar e explicar que não foi com nenhuma má intenção que isso foi dito. O problema é que a língua inglesa é a língua mais falada da história da humanidade. Existem muitos países em que, por exemplo, muita gente no Japão não é seguidor de Jesus Cristo, eles cultuam o Zen ou o Buda ou o budismo, mas mesmo ali, e aliás muito no Japão, Elvis Presley e Beatles eram estarrecedoramente famosos e fabulosamente bem aceitos, né? Então, a nível de número de pessoas, é verdade. Quer dizer, mas para o momento atual, não, por exemplo, com relação à história, porque a história ligada a Jesus Cristo tem uns 2000 anos de idade, então é evidente entender que ele é muito mais famoso, né? Mas enfim, eu acabo de ouvir que foram 4 de março de 1966 onde isso aconteceu, e claro que depois que eles apareceram dando uma entrevista coletiva, se retratando ou explicando o que eles queriam dizer com isso, ou o que o Lennon quis dizer com isso, claro que isso aumentou fabulosamente as vendas de discos e a projeção dos 4 Fabs, né, os 4 fabulosos. Então eu estava me lembrando de uma outra história que eu ouvi, e peço licença para vocês para transmitir, que é um violinista. Eu estou aqui escutando a cultura, né? Até estava estava ouvindo um concerto de violino em que o violinista toca com uma destreza quase que fenomenal, mas não é bonito, entende? Nos agudíssimos, agudíssimos, agudíssimos do violino, e eles chamam isso de virtuosismo. Eu acho isso uma caretice terrível, né? Que é de enaltecer o ego do cara, de que ele é um... Olha só que maravilhoso, né? Compra uma banana para ele porque ele toca tão bem e ele é fabuloso, né? É como o Liszt, para tirar pelo das pessoas, inventou não sei se foi Mozart ou Liszt, eu acho que foi Liszt que inventou uma maneira ali. Aliás, Liszt tinha um nariz bem grande, né? Então dizem que ele escreveu uma peça que tinha 11 notas, e 11 notas tão distantes umas das outras que não dava para tocar com 10 dedos, né? E ninguém sabia como que fabulosamente o cara ia conseguir fazer isso. Aí ele chamou todo mundo para uma geral, assim, né, com a imprensa toda, e quando ele foi tocar o famoso acorde das 11 notas, ele foi com o narigão ali no meio, né? Bem no meio ele tinha, quer dizer, 5 dedos para cá, 5 dedos para lá, da mão direita e da mão esquerda, e o nariz tocou a 11ª nota, né? E ele continuou. Na realidade, isso foi quase que uma tiração de sarro do Liszt. Se foi o Liszt, me desculpem, se não foi, tá valendo a mesma coisa. Porque, enfim, alguém fez isso, né? E foi como o Haydn, por exemplo. O Haydn uma vez
para criticar, entender, a realeza que cortou metade das verbas dos músicos, portanto tiveram que dispensar alguns, né, da orquestra sinfônica, ele fez o famoso concerto da vela, eu acho que foi, ou sinfonia da vela, em que cada um, quando foi mostrar aquilo para o rei, para a realeza e para todo mundo, né, cada um entrou com o seu estojo, com o seu instrumento e com uma vela e colocou no chão na frente. E tocaram, conforme ia chegando no fim da peça, o primeiro violino pegou a vela, soprou a vela, guardou o instrumento e foi saindo, enquanto os outros 7 continuavam, acho que eram 8, um octeto, né? Os outros 7 continuavam. E daí o cellista, e daí o oboé, e daí, bom, enfim. Daí o último deve ter sido o violista, que estava ainda com uma vela, todas as outras velas apagadas e os caras tinham saído, e ele ainda dá o último toquezinho na viola e sopra a vela e é o último que sai. Quer dizer, foi uma crítica feita pelo Haydn contra essa história do desemprego em massa lá que aconteceu. Mas a piadinha que eu peço licença para vocês para contar é a seguinte: diz que tinha um violinista tão absolutamente fabuloso que ele hipnotizava as pessoas, e isso nos dias de hoje é muito importante. Ninguém, entende, ficava aborrecido, ninguém ficava chateado, ninguém ficava com ódio nem com raiva, todo mundo ficava parado no cara tocando. E ele, sabe, resolveu fazer um concerto, aí trouxeram câmera, televisão e todos os bichos na savana africana, leões, girafas, abelhas, cavalos, zebras, todo mundo, né? Tigres, tigre de Bengala, leopardos, todos os bichos perigosos, hiena, todo mundo veio assistir, libélulas, né, louva-deuses, e ele tocando, todo mundo absolutamente parado e inebriado, e ele do lado do rio, assim, tocando, e aquele som da cachoeira ao longe, e as abelhas ali paradas, e todo mundo, né, às vezes ao longe um gorjear de um papagaio que estava vindo, alguma coisa assim, aí de repente sai um crocodilo da água e crau, come o violinista. Aí o coelho chegou perto. Ha, 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 engraçado você. Que diabo você pensa que você tem na sua cabeça? Imbecil. O que você pensa que você tem nessa cabeça? Nós estávamos gostando tanto. Ele é um exímio violinista. Vem aqui para nos entreter. Todo mundo estava deliciado com a maravilha que ele estava fazendo, e você vem com essa pilhéria de comer o cara. O que você tem a dizer? Aí o crocodilo bota a mão na orelha e fala assim: o que foi? Corta.